Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Quando a gente é criança, a gente escolhe uma profissão. E o motivo dessa escolha é o amor por alguma coisa que a gente vê e ela gera uma empatia no nosso coração por alguma razão. E essa empatia para mim veio no futebol. Futebol maravilhoso, futebol de sonhos, futebol jogado, futebol lindo, que eu vivi durante muitos anos, mas infelizmente desapareceu dos nossos gramados nos últimos tempos. Mas agora há pouco ele ressurgiu. Há 2 horas víamos Grêmio e Fluminense jogando, com 20 minutos, 3-0 para o Grêmio num jogaço, e o jogo terminou 5-4 para o Fluminense. Obrigado aos deuses do futebol por esse espetáculo, por essa maravilha e por esse suspiro e por essa esperança que nos dá do futebol brasileiro ressuscitar. Ele está morto com jogos de defesas e mais defesas e mais defesas e de repente aparece alguém com a ousadia de um Fernando Diniz, com o Renato Gaúcho que aceita o jogo, um Sampaoli que vem e nos fala, dá para jogar bonito. 5-4 para o Fluminense, um time inferior no campo do adversário depois de perder por 3-0. Obrigado, futebol. Obrigado aos deuses que nos estão dando a oportunidade de sonhar. Tomara que esse sonho se torne uma realidade. E claro que os bons fluidos já estão aqui, porque estamos recebendo como nosso convidado de hoje um gênio, um poeta, um dos maiores intelectuais do Brasil, Mário Sérgio Cortella, que desce no mundo dos mortais para falar de futebol. Sempre. A gente vai para o intervalinho e já volta com Mário Sérgio Cortella e para falar de futebol, para fazer uma enquete falando de 2 gênios e para falar de um jogo maravilhoso que emocionou a todos nós. Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate, depois de 5-4 entre Grêmio e Fluminense, 5-4 Fluminense, né, que gerou uma euforia para aqueles que amam futebol. As redes sociais ferveram, aliás, fale sobre isso no hashtag Mesa Redonda, que a Michele vai repetir, hashtag Mesa Redonda para todos nós. E olha, com muita alegria nós estamos recebendo, no meu modo de entender, o principal intelectual do Brasil nos dias de hoje. É aquela pessoa que todo mundo ama. Quando você fala, ele está aí, todo mundo ama. Vamos ver o nosso convidado de hoje, a nossa homenagem a ele. O que dizer do nosso Mário Sérgio Cortella, convidado de hoje do Mesa Redonda, hein? Pra mim, o cérebro do cara é que nem alimentação de musa fitness, viu? Não tem besteira. O Cortella tem 65 anos, é filósofo, autor, escritor, professor, palestrante, comentarista, frasista e fala bonito demais o moço. Ou se fala. Já solta uma bacana aí do que é futebol pra você, Cortella. Cita alguém que eu nunca li só pra gente ficar babando, vai. Boa noite, mestre Cortella. Dá para atender o pedido, falar algo sobre futebol? Você sabe que o futebol é exatamente aquilo que você lembrava há pouco. É uma das maneiras dos deuses se vingarem do óbvio. Né? Afinal de contas, a coisa mais óbvia do mundo é imaginar que algumas coisas não podem acontecer. E quando você menciona hoje, né, Fluminense e Grêmio, né, para deixar o Lupicínio Rodrigues, que fez o hino do Grêmio, né, chateado e lembrando, felicidade foi-se embora. Né? Então, claro, futebol é exatamente aquilo que os deuses criaram para a gente imaginar que existe coisa que a gente não consegue imaginar. E quem fez o hino do Fluminense foi Lamartine e Babo. Exatamente. Você imaginou um jogo em que você tem 2 grandes compositores fazendo aquilo que é a beleza. Né? Que maravilha. Falando em beleza, boa noite, Michele Janela. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite aos nossos telespectadores do Mesa Redonda Futebol Debate. Olha só, você pode participar aqui dessa Mesa Redonda, conversar com a gente e ganhar um presente. Eu vou escolher uma pessoa para ganhar esse presentão, essa camisa lindíssima da Seleção Brasileira. Essa é nova, né, primo? É nova essa daqui? É nova, Mi. É novíssima. Acabou de ser lançada, a camisa ela é 3 do tamanho Brasil. GG, tamanho GG. Nós anunciamos aí, então, em algum momento do programa, vou dar esta camisa de presente para um dos telespectadores que participarem através da hashtag Mesa Redonda e através do nosso WhatsApp 99479-1633, mandando um vídeo, uma mensagem, uma pergunta para a nossa turma aqui de comentaristas do programa. Ô, Michele, beleza? essa camisa é tão importante que ela é do tempo que o Brasil ganhava de 7-1 em Copa do Mundo. Não perdia. Mas é da Copa de 50. Mas sabe que tem uma outra curiosidade também. Boa noite, Flávio. Boa noite, amigos do Mesa. Essa camisa foi usada até 50 exatamente. Só que como o Brasil não tinha ganhado nenhuma Copa do Mundo ainda,
ela ficou com pecha de ser uma camisa que dá azar. Não, principalmente pelo jogo final. Tanto que depois mudou para amarelo. Agora a fase tá tão ruim que é melhor, pode usar essa camisa. Mas o Brasil, o que eu tô falando, ganhava de 7-1 naquela época com essa camisa. Olha, e quem está em casa pode participar também da enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Aliás, hoje o programa tá cheio de polêmicas. Se eu fosse você, avisava sua família para ficar ligadinho. A enquete de hoje do site gazetesportiva.com é a seguinte: quem é o maior jogador de futebol da história? Pelé, Messi ou algum outro? Sei lá, Cristiano Ronaldo, sei lá, outro jogador, tá? Então participe no site gazetesportiva.com, porque essa semana a gente teve bastante esse assunto. O treinador lá do... Qual é o treinador? Vamos mostrar. O Jürgen Klopp deu essa entrevista antes de uma partida decisiva da Champions. Vamos ver. Si usted tuviera que situar a Messi en un top 5 de jugadores de los mejores que nunca has visto, ¿en qué lugar estaría y quién serían sus acompañantes? Don't want to talk about the other 5. Messi would be, for me, the player I saw would be number 1, 100%. That's me. We have to say that Cristiano Ronaldo is for sure in that as well, and all the rest we have to see. Yeah? I saw a few good. I've coached a few really good players, but they didn't finish careers, so we have to. And they still have time to develop. My father always said it's Pelé. Didn't see Pelé live. I'm too young for that. But yeah, there are a lot of good players around there. But that's my ranking. Lionel is for me the best. O Klopp é muito jovem, mas o pai do Klopp diz que foi o Pelé. Essa é sensacional. Vamos ver um pouquinho do que esses monstros fazem e faziam com a bola nos pés? Olha, é claro que para mim essa enquete é uma heresia. Para mim. Mário Sérgio Cortella, santista. Santista, e viu o Pelé jogar muitas vezes. Eu me mudei de Londrina, que é a minha cidade de origem, em 1967, no final do ano. E me mudei para 3 quarteirões do estádio do Pacaembu, em São Paulo. Numa época em que, primeiro, menor de idade não pagava. E segundo, que a partir de um tempo, no segundo tempo do jogo, o portão era aberto. Verdade. E aí eu ia ao Pacaembu às terças, quartas, quintas, sábado e domingo. Então eu vi o meu time, o Santos, jogar muitas vezes, e o Pelé, claro. O grande time do Palmeiras também naquele momento, né, final dos anos 60, Academia. 70. Né, vi várias coisas maravilhosas. E é claro, eu vi o Messi jogar mais do que eu vi o Pelé, mas não ao vivo. Ao vivo eu vi o Pelé jogar pelo menos umas 150 vezes, né, em vários estádios. Agora, o Messi, ele, sem dúvida, se eu fosse classificar o Messi, eu diria que não é herético até, né, imaginar que ele é o melhor jogador desse século, mas não de todos os tempos. O Pelé é o melhor, no meu entender, de todos os tempos. A gente tem hoje, Flávio, mais visibilidade sobre o Messi. Por exemplo, se a gente tiver essa tecnologia que se tem hoje, no tempo que Pelé jogava, e que você pode guardar a jogada, fazê-la de outro ângulo, colocá-la de vários modos, você teria uma outra percepção, né? Até em relação à câmera mais lenta, vários modos de fazer. Eu gosto demais dessa conversa, porque eu acho que nós estamos comparando coisas ótimas. Sim. Né? É ruim quando a gente vai discutir qual é o pior, porque nós vamos ter uma lista imensa. Né? Ainda bem que, em relação ao melhor, a gente tem 3 ou 4. Né? Agora, em relação ao pior, eu teria uns 150 aqui para iniciar. Chico Lang, você que tem também mais ou menos mesma idade, né? Cortella, eu e você. Quem foi melhor, Pelé ou Messi? Você viu os dois? Olha, vi. E eu tô com o professor. Eu vi mais ou menos o Pelé jogar umas 60 vezes. E eu tinha uns 12 anos, eu morava na Lapa. Eu ia a pé da Lapa até o Pacaembu para ver Botafogo e Santos. Porque Botafogo e Santos tinha de um lado Garrincha, tinha o Didi ainda, velho, mas jogava, né? Tinha o Gerson começando a carreira. E do outro lado, Newton Santos, já em fim de carreira, né? Peguei o Newton Santos em fim de carreira. E do outro lado, o Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. E o Lima no meio campo, Mengalvio. Quer dizer, era um espetáculo. O Gilmar Girafa, né? O Gilmar dos Santos Neves, que era corintiano de coração. E do outro lado, o Manga. Do outro lado do Manga. Então, quer dizer que era... Né? Que está vivo. Sim, está vivo. Está vivo. Então era um espetáculo sensacional de se ver. Porque não tinha jogada feia. E ninguém errava passe. Era um negócio impressionante. Acertava um passe de 10 metros, de 15 metros, uma coisa fantástica. Mas o voto é Pelé.
O voto é Pelé, naturalmente, não dá nem para... Eu estou com o professor. Talvez esse século seja Messi, mas na história como um todo é Pelé. Miller, boa noite. E essa resposta para você que é mais jovem é um pouco mais difícil. Não, para mim não. Boa noite, Flavito. Para mim não é difícil, não. Eu acredito que mito não se discute, né? Mito se reverencia, né? Na Argentina fazem essa comparação todos os dias, os argentinos, entre Messi e Maradona, né? Eu sempre disse que o Maradona foi também um gênio, né? Comparar Pelé com o Messi é muito nada para mim, porque o Messi atualmente é o melhor do mundo, sem dúvida nenhuma. É um gênio que joga no Barcelona, porque o time joga para ele, né? Na Argentina ele não joga 10%, ele joga no Barcelona, todo mundo sabe disso. Então comparar ele com o Pelé, o hiato está muito grande. Celso Cardoso, um argentino. Agora a coisa fica diferente. Não, Celso. Não é. Isso é maldade. Não é. Assim, eu tenho que ser sincero. Eu não vi o Pelé jogar como vocês viram. O que eu sei é pelo que eu estudei, pelo que eu fui pesquisar, procurar. Então, pelo que eu vi, estudei e pude ver, observar depois em tape, essas coisas, para mim o Pelé foi o melhor da história. Não se discute isso. Agora, dos jogadores que eu já vi jogar, eu vi Maradona bem, Zidane, Ronaldo, todos esses caras, o Messi para mim é o melhor de todos. Quer dizer, então, para mim, o Messi é o melhor que eu vi jogar. E o Pelé é o melhor de todos os tempos. Você sabe que havia uma discussão entre mim e meu pai, que era São Paulino, né, que não admitia tanto que o Pelé fosse aquilo que a gente dizia no final dos anos 60. Né? Ele imaginava que era Leônidas da Silva. Sim, tinha essa portanto, a também. Conversa, ela era, de novo, balizada pelos melhores. Sim. Né? Então, eu acho que isso que o Celso lembra mesmo. Quer dizer, no tempo, afora que o Pelé tem uma carreira de atleta que é muito mais completa. Você imaginar que ele foi tricampeão mundial, que ele teve muitos outros mais títulos. de 1000 gols. Muito mais de 1000 gols, etc. Então tem um conjunto da obra que, como diz você, os deuses protegeram, né, de um modo. Agora, o Messi é magnífico, né, mas acho que o Pelé ainda guarda, né, para nossa memória isso. Os números do Pelé são melhores que o do Messi. O Pelé... Mais de 1287. 1284. 3 Copas do Mundo. O Messi, o Pelé, ele até se diverte com isso. Ele fala, se divertir mesmo, ele fala assim, gente, era legal que os argentinos chegassem a uma conclusão. Quando eu jogava, eles diziam que o Di Stefano era melhor que eu. Depois passou a ser o Maradona, agora é o Messi. Pô, entra no acordo primeiro que é o melhor deles. Depois Pro Celso, há 2 semanas era o Maradona. Era o Pelé. Não, era o Pelé e você falava que o segundo era o Maradona. Aí agora você mudou e falou que é o Messi. Não, mas eu vou brigar contra os números. No século. Não, eu não tenho convicção que o Messi é maior que o Maradona. E estou comparando, como disse o professor Cortella, lá em cima. O Maradona, ele transformou um time muito pequeno, chamado Napoli, numa potência mundial. E o Messi joga divinamente. Há uma mudança na história do futebol de jogar em 2008 com Guardiola e Messi. Mas o Maradona, o que ele fez, é que passou, né? Então você tem a atualidade. E carregou a Argentina na Copa de 86. É esse o ponto. Você viu o Maradona jogar no Argentino Júnior, onde tudo era pesado? O Argentino Júnior ele fazia chover, pelo amor de Deus. O Messi jogou no Barcelona. Você jogou contra o Maradona, né, Miller? Várias vezes, infelizmente. Como que era, Miller? Pra você, Maradona ou Messi? É um abismo muito grande. Também? Diego Armando Maradona. Por que era difícil jogar contra ele? Maradona, olha, você já viu um canal de televisão na história do futebol? O professor tem uma memória muito boa. Você já viu na história do futebol mundial um canal de televisão parar a transmissão ao vivo todo dia para transmitir um treino do Napoli? Vê se a televisão de Barcelona para uma transmissão para assistir o treino do Barcelona. Não para. Não precisa falar mais nada. Era o treino, Esse né? é o ponto. Agora, tem um momento, a mídia, uma coisa assim. Mas nós estamos falando de... Bacana o professor colocar isso. Nós estamos falando de gênios. Não tem o pior. Se olhar na pintura, é melhor que Van Gogh, Matisse, né? Claro. É difícil. Agora, eu fico com o Miller também. Quer dizer, eu acho o Maradona insuperável, né, como jogador de futebol no tempo dele.
Né? Acho que dá um gosto maravilhoso assistir o Messi jogando, como o Cristiano Ronaldo. Para quem gosta de futebol, vê-los jogando é um prazer estupendo. Mas, é uma coisa de artista. A única coisa que dá para comparar, eu acho, é a posição. O Pelé e o Messi jogam na mesma posição. O Pelé jogava desse jeito, né? Um atacante enfiado pelo meio, né? E o Messi faz a mesma coisa. Então eu acho que até nisso, se fosse para escolher um para jogar, eles eram da mesma posição. Né? Senhores, vamos voltar à nossa realidade. E hoje teve um jogo com camisas tradicionais. São Paulo e Flamengo jogaram no Morumbi. O Flamengo, na primeira oportunidade dele que teve, fez o gol. E aí vem um desequilíbrio emocional de uma equipe jovem que sofreu 10 minutos para se readaptar ao jogo. Eu preferiria, sinceramente, jogar contra o titular do Flamengo do que esse tipo de jogo. E isso eu falei antes para os jogadores, vai ser mais complicado do que jogar com o titular. O que eu gostei é que eu vi que eu tenho jogadores que eu posso contar. Jogadores que não jogavam há 2, 3 meses, que tem muito mais opção do que pensava. E o que é mais legal é você, no momento que os jogadores sabem que não tem ritmo, vir para cá, sair daqui com empate com o São Paulo, não é mal. Isso não posso... O torcedor é soberano, cara. O Flamengo tem que ser dirigido de dentro para fora. Então, o que o torcedor fala, pensa ou acha, eu acho que ele é soberano. Feliz, tentei bastante, né? Não tinha sido meu primeiro chute. Na hora do gol ali, eu achei que se eu tivesse chutado de primeira, talvez o César poderia ter pegado. Então, tentei tirar um pouquinho, a bola acabou passando ali no lugar certo e na hora certa. Não, dava para sair com a vitória. Fica aquele sabor um pouco amargo pelo resultado, não pela atitude da equipe. Infelizmente tomamos um gol, futebol é isso, mas acho que podíamos sair sem dúvida nenhuma com os 3 pontos, assim que o time aí ficou um pouco chateado por isso. A gente fica com um sentimento ruim, né, de que poderia ter alcançado essa vitória. Mas enfim, a gente segue em frente, como eu falei, não foi um resultado de todo ruim, o empate aqui não é algo ruim. Conseguimos o empate, não conseguimos fazer o gol da vitória, e é isso aí, Brasileirão cada final de semana é uma final. O Miller vai falar sobre o São Paulo, todos nós vamos. Mas, Michele, o Pato teve aquela entrada forte, ele foi para o hospital, já tem alguma informação? Pois é, Flávio Prado, depois desta pancada, né, que tirou o Alexandre Pato do jogo, nesse empate aí de 1-1, ele foi substituído por Everton, ele recebeu uma cotovelada, né, do Tuller nas costas, ele foi para o HCOR, realizou exames, não constataram qualquer anormalidade, realizou uma tomografia, e depois do resultado ele permaneceu no hospital, fez exames complementares. A tendência é que a situação do jogador não preocupe o técnico Cuca para a partida do próximo domingo. Se bem que aqui fala que é o hospital próximo ao estádio do Morumbi, eu creio que seja o Einstein, né? Boa noite, Flavito. Voltando à nossa realidade aqui, o São Paulo não fez uma grandíssima partida, até porque o Flamengo no primeiro tempo teve mais iniciativa de jogo, tanto é que saiu na frente, né? Os reservas do Flamengo, Diego estava jogando, Berril que fez o gol. Miller, desculpa, só me informa aqui o nosso repórter Marcelo Bazejo, do site gazetesportiva.com, vai entrar agora, neste minuto, uma matéria falando que o Alexandre Pato vai ter que usar um colar cervical. Informação exclusiva do Mesa Redonda em primeira mão e do site gazetesportiva.com. Alexandre Pato vai ter que usar um colar cervical. Não sei ainda por quanto tempo, nosso repórter está apurando e eu já falo para vocês. Legal. Vamos lá, Miller. Vitor, não, tranquilo. Eu acredito que o São Paulo poderia ter vencido o Flamengo se o Cuca não tivesse errado na escalação. Que ele entrou com... Lembrei do mestre Helena, que ele entrou com 3 zagueiros e 3 volantes. Depois, quando ele viu que o time estava perdido, porque o Flamengo tinha mais posse de bola, ganhou meio campo, o Diego, que foi um dos melhores jogadores, para mim foi o melhor jogador do jogo hoje, ele estava mandando no meio campo do Flamengo. Aí ele corrigiu o erro, ele tirou o Anderson Martins e colocou o Hernanes. Aí a dinâmica de jogo do São Paulo foi totalmente diferente, porque o Hernanes é um jogador técnico, um jogador que ocupa bem o espaço deixado pelo adversário. Aí o São Paulo cresceu, e tanto cresceu que depois no segundo tempo buscou com muita... adiantou a marcação, jogou melhor que o Flamengo e conseguiu um empate com o Tietê. Mas o São Paulo poderia ter reagido ou agido antes de ter levado o gol.
Porque o São Paulo achou que a hora que quisesse fazia o gol. E não foi isso que aconteceu. O Flamengo, um time muito rápido, muito técnico na frente, numa troca de passes, o Berril completo com o carrinho, o primeiro gol do Flamengo. E o Flamengo, os reservas, são tão bons quanto os titulares, né? Depois, no final, o Abel colocou o Bruno Henrique, mas... Porque o time perdeu o contra-ataque. Né? Exatamente. Com a contusão do Berril, ele perdeu o contra-ataque. Exatamente. O Berril, quando sai, perde o contra-ataque. Por isso que o Flamengo só tinha mais posse de bola, mas não tinha aquele último passe que a gente chama, aquele último passe para poder o Berril, em velocidade, finalizar. Mas eu acho que o Cuca errou na escalação hoje, por isso que ele foi penalizado com o empate. Celso Cardoso. O São Paulo está jogando melhor. O Flamengo está com um time reserva, está com a corda no pescoço. Ainda mais que corre o risco sério de ser eliminado na Libertadores América depois de todo o investimento que fez. Empate contra o Penharol. Então, tudo bem, mas perder do Penharol no Uruguai não é nenhum absurdo. Aliás, acho que a última vez que o Flamengo ganhou do Penharol, nem lembro quando o Flamengo ganhou do Penharol lá no Uruguai. Perdeu naquela época que tinha Zico e tudo mais, tinha aquele esquadrão. Não acho nenhum absurdo perder para o Penharol no Uruguai. E se perder do Penharol no Uruguai, acabou. Porque o LDU tem tudo para vencer o São José jogando em casa. Mas sobre o jogo de hoje, esperava-se que o São Paulo tivesse um pouquinho mais de facilidade contra o Flamengo, que tem um bom elenco, tem bons jogadores. Imagina, que time que pode ter no time reserva um jogador como o Diego, por exemplo, né? Mas foi um sub-20, né? Foi um sub-20 do Flamengo, né? Vamos falar a verdade. Então a gente tem que encarar a coisa de outra perspectiva. O São Paulo jogou mal. O São Paulo não soube ser objetivo, não soube fazer o placar, fazer o resultado. E dava para fazer isso, porque era um time reserva. Então, acho que o Miller matou a charada, o São Paulo jogou com 3 volantes e 3 zagueiros. Para quê? 3-3-3, né? Podia ter jogado num 3-4-3, né? Ofensivo, não jogou. E o Flamengo, o Berril, na velocidade, levou o São Paulo na conversa. Agora, o Cuca tem que ver o seguinte, ele tem bons jogadores, ele tem um elenco de jogadores razoáveis que podem ser campeões brasileiros. Então ele tem que montar um time, definir os titulares o mais rápido possível, porque senão o São Paulo vai ficar para trás. Hoje já perdeu 2 pontos. Deixa eu só fazer uma colocação aqui, Flávio Prado, rapidinho, antes da gente mudar de assunto. A Ana Festa pergunta, entrada criminosa no Pato, o juiz não deu nem falta. Você acha que foi uma entrada criminosa? Deu falta e deu cartão para o jogador. Deu falta e cartão, era para vermelho, ele deu amarelo. Ele deu, na interpretação dele... Foi criminosa a entrada? Não foi criminosa, não. O futebol é contato, né? Mas o jogador realmente... O jogador do Flamengo, ele perde o tempo da bola. Tanto é que ele chega atrasado e acerta o Pato, entendeu? Mas as jogadas no futebol... são 100% contato. Bom, hashtag Mesa Redonda para você concorrer a essa camisa linda, oficial da Seleção Brasileira tamanho GG. Hashtag Mesa Redonda. Agora, professor Cortella, viu o jogo? Você sabe que o Tietchan não devia ter feito aquele gol. Por quê? Não porque eu não quisesse que São Paulo empatasse, inclusive porque meus filhos são São Paulinos. Né? Mas porque o gol dele tirou o Santos do 3º lugar. Né? Na tabela colocou em 4º. E ele e o São Paulo estão com 2 pontos, mas aí deu essa diferença, né, no número de gols. Golzinho do Tietchan. Era só por isso. Né? Talvez se ele fizesse mais um, aí já facilitaria. Mas acho o São Paulo, como o Chico lembrou, o ano passado aconteceu uma coisa semelhante. O time embalou logo no ponto de partida, né, no Brasileirão, depois, na sequência, contra o próprio Santos. Ele teve um tropeço grande e depois começou, né, a descer. Então, eu acho que hoje não é um sinal, né, ruim. Ao contrário, até o São Paulo ganhou fôlego, né, dentro disso. Mas não foi assim um jogo, né, estupendo como, né, Fluminense e Grêmio. Ô, Flavio, você vê uma coisa interessante do Campeonato Brasileiro, que ele é totalmente diferente do estadual. O Atlético Mineiro atualmente é o líder. É o único time com 100% de aproveitamento. Aliás, o Santos tropeçou lá em Alagoas, como o Palmeiras já tinha tropeçado, e aí você já começa a reavaliar o tropeço no Palmeiras. Vamos ver os lances do jogo. Eu creo que en el primer tiempo el equipo fue muy superior, nos generó tantas situaciones de acuerdo al dominio que tuvo. Prácticamente se jugó todo el juego en campo del local y en el segundo tiempo variamos un poco. Al final tuvimos que sufrir un par de contras ahí por la búsqueda de ganar, pero bueno, nos faltó contundencia en un partido que generamos muchas chances.
Santista Mário Sérgio Cortella, como é ter um técnico como ídolo, já que o Santos sempre teve jogadores como ídolo, mas claramente é o São Paulo a grande estrela do time. Na minha família está bem distribuída. Eu sou casado com o Cláudio, que é palmeirense, mas não tenho nenhuma dificuldade se a gente tivesse. É que eu acho que o que a gente tem hoje no Brasil nos basta, Flávio, em termos de possibilidade. Se o São Paulo fosse convidado. Eu acho que seria muito bom, né, que ele pudesse fazer uma experiência num ponto de partida, mas não como técnico no sentido, né, contínuo. Eu acho que uma seleção brasileira precisa ter, vez ou outra, um técnico convidado. Igual no Mesa Redonda tem um convidado, vez ou outra, você faz um técnico convidado, que ele vai dirigir a seleção por 3 jogos, por exemplo, para ver como é que é o modo, etc, para poder mexer um pouco mais, né, com o futebol. Mas no momento, não, né, no momento. A seleção brasileira já teve um técnico argentino. Aliás, nós vamos ter, talvez hoje, ou na semana que vem, um quadro chamado Verdades ou Mentiras. E aí eu perguntaria, a seleção brasileira já teve um técnico argentino? Celso? Você quer que eu responda isso agora? Quero. Não me lembro, não. Cortella? É tão bizarro não fazia a mínima ideia. Não? É tão bizarro que deve ser verdade. Filpo Nunes? É, tá aí. Referindo aquele jogo do Palmeiras. Com a camisa da seleção brasileira. Não. Camisa da seleção brasileira. Mas ele era Palmeiras técnico jogou do camisa da Palmeiras, seleção não brasileira. da seleção. Não. Ele não vale. Era camisa da seleção brasileira. O Palmeiras vestiu a camisa da seleção brasileira. Agora me permita só falar uma coisinha sobre o Santos. Já ia dar confusão no verdade. Agora me permita falar um pouquinho sobre o Santos do São Paulo, que tem a ver também com o que aconteceu no Fluminense e Grêmio. Santos e Fluminense, por exemplo, eram 2 times que ninguém dava nada no começo da temporada. O Santos aqui dizíamos que era a 4ª força, blá, blá, blá. Aí a gente chega à conclusão que o técnico ganha jogo sim. O Santos está jogando bonito graças ao seu técnico, e o Fluminense tem um time pior ainda, está jogando... O que ele fez com o Grêmio hoje, por exemplo, é de chorar. Chorar de emoção. Eu nunca fui torcedor do Fluminense. Nunca tive grande simpatia pelo Fluminense. Eu vibrei com o 3º gol, vibrei com o 4º gol. Porque quando você vê um técnico bota o time para jogar para cima, para frente, você se torna fã do treinador. Você vibrou com o time, né? Vibrou com o time. Com o não time. com o clube. Pois é, e você vê que o conjunto faz a diferença, muitas vezes em detrimento de valores individuais. Detalhe ainda, o pouco que ele tinha, ele está perdendo. Já não jogou hoje o Everaldo, que veio para o Corinthians. O goleiro Júlio César foi para o Grêmio e já jogou hoje. Quer dizer... Sei que você não considera um reforço, mas o Ganso também não. O Ganso também não. Olha, a Michele falou sobre o Alexandre Pato usar um colar. Como é que chama o colar? Um colar cervical. E agora nós temos imagem e o Pato dando uma declaração. Vamos ver. Fala, galera. Queria, através desse vídeo, tranquilizar vocês. Falar que tive uma lesão de ligamento da vértebra. Graças a Deus não foi nada tão sério. Infelizmente, na hora do jogo, aconteceu um lance que vou ter que usar isso aqui por alguns dias. Espero voltar o mais rápido possível e queria dizer muito obrigado pelas mensagens de apoio e as energias positivas. E vamos São Paulo. E você sabe, Flávio, que as informações que chegam aqui para mim, né, dos nossos setoristas lá do site gazetesportiva.com, é que o Alexandre Pato está com muitas dores nessa região. Tá doendo bastante essa pancada. É um lugar delicado, né? Difícil de ficar. Mas ele tá com uma voz boa para quem passou por um impacto traumático, a voz dele. Não sei se o medicamento produziu um efeito colateral de euforia, mas... Pode ser. Olha, Pato, Neymar, os dois apareceram mais ou menos na mesma época. O Pato tá aí e tal, ele largou um pouco, né, o negócio, deixou para lá. E o Neymar teve outro tipo de reação. Vamos discutir um pouco Neymar. Há quase 10 anos, o professor René Simões soltou o verbo. Saiu também em defesa do colega Dorival Júnior, então técnico do Santos, desrespeitado à época por Neymar, o dono do time, o dono da bola. Cena que se repetiu muito tempo depois. Já consagrado mundialmente, quando ficou pistola, nervosinho, bravinho, garoto enxaqueca, ao tentar tirar o doce da boca de Cavani. Rebeldias de um menino mimadinho? Ou imaturidade de um adulto que se aproxima dos 30 anos? Mimado, eu acho que é difícil de dizer exatamente de mimado, mas eu acho que ele acaba, pelo que ele é, pelo sucesso que ele tem, pelo que ele contribui
como um profissional jogador, eu acho que ele acaba tendo alguns privilégios ou até situações onde ele acaba não sendo tão punido assim. O site GazetaEsportiva.com fez um levantamento das principais polêmicas que envolveram a carreira de Neymar. Entre elas, o estilo Kaikai, rótulo que ganhou na Europa. Mania que voltou à tona durante a última Copa do Mundo. Virou motivo de chacota internacional. Neymar! Adultos e crianças brincando de rolar, né? Porque a gente via que aquilo não era uma situação onde realmente estava acontecendo. Ele tentava, de alguma forma, se tornar uma vítima do que estava acontecendo. Será que nem o Tite consegue dar jeito no garoto? Ou não vê necessidade de um puxãozinho de orelhas? Deu a Neymar a tarja de capitão da seleção brasileira. Quando é que a gente precisa de alguém? Quando a gente está na hora difícil, né? Hora difícil. Na hora fácil de todo mundo abraçar, ele não precisa do técnico. Ele precisa do técnico dele e de apoio na hora difícil. Então ele teve o apoio do técnico, associado à responsabilidade. Capitão que, machucado, em recuperação, varou noites jogando pôquer, curtindo o carnaval com os parças. Atitudes que não combinam com a vida de atleta ou direitos do jogador em suas horas de folga. A última ceninha não rolou em campo, mas à margem do gramado. Ao ser provocado por um torcedor, Neymar não teve sangue de barata. Por mais que você seja amigo, não podemos estar a favor desse tipo de coisa. Mas eu acredito que aprendeu porque a base de golpe às vezes você aprende e eu espero que isso não volte a acontecer. Me parece que também la presión que se le generan a esos futbolistas por ahí generan reacciones no convenientes, pero seguramente Ney, porque lo conozco y es un buen chico, dará mucho acá. Tem que ter muita tranquilidade, simplicidade, né? Focar mais no lado profissional do futebol para você chegar a uma conquista importante, que é a conquista da bola de ouro, sem, lógico, deixar de ser importante a parte coletiva que você sempre ajudou por onde você jogou. Neymar não levou o desaforo para casa e, de quebra, cornetou seus colegas mais jovens do elenco. Ô, Neymar, ainda dá tempo de escutar o René Simões. O René de agora, 10 anos mais velho. Um jornalista francês me ligou e perguntou se eu estaria feliz com o que aconteceu com o Neymar. Eu não entendi, ele disse, não, porque quando o Neymar veio para a França, todos pegaram só um pedaço onde eu dizia que o Neymar estava sendo criado um monstro. E falaram muito mal de você. Agora não, pegaram a entrevista toda e todos dizem que você tem alguma razão. Você está feliz? Eu digo, absolutamente não estou feliz. Lamento profundamente que ele não tenha ainda entendido o valor que ele tem e que ele tenha dentro de campo o mesmo comportamento que gostaríamos que todos os grandes ídolos tiveram. E a entrevista dele foi pior ainda. Eu fiz porque eu não tenho sangue de barata. Essa é a mensagem que nós vamos passar para todas as crianças. Você, não tendo sangue de barata, alguém te ofendeu, você tem direito a dar um soco nela. Imagine se isso pode ser passado para a juventude, para a adolescência. Não é possível passar isso. Se ele só jogasse futebol, seria muito lindo de vê-lo e eu sou fã do futebol bem jogado. Tomara que ele amadureça, já era tempo de isso acontecer. Professor Cortella, o que falar de Neymar? O ídolo jovem ele é uma referência não só como atleta, é uma referência para a conduta, para o comportamento das pessoas. Por isso, muita gente tem Neymar como sendo aquele que gostaria de ser, né, em termos de capacidade de sucesso, né, de capacidade de dar certo, né, em relação ao modo da vida social que ele tem. Por isso é muito ruim que seja nesse caminho. Para quem é caipira como eu, a gente que joga truco, diz que ele pôs a queda no mato.
Ele tinha toda uma condição de seguir numa rota com a capacidade técnica dele de encantamento e, de repente, não só a vida pública dele fica mais exposta no cotidiano e de um modo que não necessariamente é bom, porque também move muita inveja, né, em função daquilo que ele consegue, mas ele, como atleta, começa a ser objeto de ridículo, né, e isso dificilmente se recupera. Eu acho que não tem muito retorno nisso, Flávio. Eu acho que não dá para voltar. É algo que não tem. Quando ele começa a virar meme, né, de que as pessoas brincam com o cachorro, com o público, aí é muito fácil. Né? Domingo passado eu estava vendo vocês aqui com o Serginho Chulapa, né, quantas vezes, né, o Chulapa, marcado pela ideia de que ele saía no tapa, ou que ele... Isso marca um pouco a trajetória. Depois ele conseguiu acalmar. Eu acho que em relação ao Neymar, entristece muito. Entristece. Eu não gosto de ver isso, acho ruim. Falta ele aquilo que a gente chama de inteligência emocional, né? E ele cai para mim, né, na qualidade de atleta, porque não é o que ele faz em campo só. A gente, quando está olhando um atleta, tem que olhar o conjunto daquilo que ele faz, o exemplo que ele é capaz de dar, o quanto que ele influencia as crianças. E essa frase dele, ela degrada, né, a condição. Não dá para, de repente, querer apagar o que ele já teve, mas se bobear, ele começa a apagar e não deveria fazê-lo. Eu admiro, ele começou no time que eu torço, gostaria muito que ele voltasse, mas não desse jeito e nem agora. Aliás, hashtag Mesa Redonda, estamos entre os trending topics do Twitter aqui de São Paulo. Mesa Redonda, um dos assuntos mais comentados. Valeu, Raquel, das mídias sociais, que avisou a gente. Então você também participe, hashtag Mesa Redonda. Fale aí o que você acha do Neymar e você pode ganhar de presente essa camisa lindíssima oficial da Seleção Brasileira, tamanho GG. Aliás, o Neymar é um mimado, é isso que está dizendo todo mundo aqui nas redes sociais, apesar do seu Flávio Prado não concordar com isso. Ô, Flávio, é o seguinte... Eu vou deixar todo mundo falar, depois eu falo. Eu acho melhor. Isso é muito simples. Eu acho que você tem que falar agora e eles vão falar, bem simples. E fica chato isso aí, puxando o saco do Neymar. Você é o único que puxa o saco do Neymar. Na imprensa inteira. Não tem um que saia defendendo esse menino. Você defende. Então, quer dizer, lógico que eu respeito a sua opinião, é evidente. E até morro por ela, se for o caso. Porque eu sou favorável à democracia intelectual. Muito bem, Chico. Né? Agora, pera um pouco. Para de puxar o saco desse cara, porque é o seguinte, ele não sabe lidar com a fama. Esse é o grande problema dele. Ele largou o futebol, ou se dedica pouco ao futebol, para se dedicar a uma vida social que existe para ele. Então namora aí Bruna Marquezine, aí larga a Bruna Marquezine, pega outra, e aí vai. Eu não estou dizendo que está errado. Eu não estou dizendo que está errado, mas ele primeiro tem que jogar futebol. Ele não pode aparecer para todo mundo como namorado da Bruna Marquezine. Não? Não, claro que não. O Pelé aparecia como? Aquele que fez um gol. Não, aparecia como o cara que não reconheceu a filha. Porque havia inveja dele também. Na época que o Pelé. Na época que o Garrincha jogava, era o cara que abandonou a mulher para ficar com as outras. O povo brasileiro não é invejoso de hoje, não. Faz tempo que é invejoso. Mas o não é de Pelé, hoje, não. E outra coisa, foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos e implantou futebol nos Estados Unidos. O Neymar vai implantar futebol ainda tem muita coisa pela frente. Eu acho que vai implantar na Noruega. Acho que é muito simplista e uma maneira de vitimizar o Neymar, dizendo que ele é vítima só de inveja. Não é isso. Tivemos grandes ídolos, não. Ronaldo, Romário, todos eles sempre reverenciados, apesar dos problemas extra-campo. Vamos ver o Romário. Por favor, solta a cena do Romário reverenciado. Vamos ver o Romário, por favor. Solta a imagem do Romário reverenciado. A questão é a seguinte. Não, mas enquanto o seu som, nós vamos ver o Romário. Vai querer esculachar aqui na minha casa, meu irmão? Não vem me esculachar mais, não! Jogador safado de avisado, hein? O Romário tinha agredido um torcedor, por isso que deu essa confusão. Não, vocês vão bater e eu vou defender mesmo, porque vocês, primeiro, vocês não se preocupem sabendo, né, da situação. E segundo, parece que o Neymar é o único. Eu já falei, o Pelé era o cara que a família que abandonou, não reconheceu a filha. O Garrincha, o Pelé não bateu ninguém. Só concluir meu raciocínio. A questão é a seguinte. O Neymar, ele já nasceu com um status de grande jogador, seria melhor do mundo e tudo mais. Isso. Potencial para isso ele tem.
A questão é que existe uma... E o professor foi muito feliz quando ele disse falta inteligência emocional. Que ele achava que só o talento bastava. E não é só o talento, é uma série de variáveis que determinam o comportamento dentro de campo e fora de campo. Ele já começou muito mal a carreira, desrespeitando o Dorival Júnior quando técnico do Santos. A saída dele para o Barcelona foi uma outra coisa extremamente polêmica, que ele entrou em campo praticamente com o contrato assinado com o Barcelona numa final de Mundial de Clubes da FIFA. Claro. Por isso que perdeu de 4-0. Mas são comportamentos, Flávio, que acabam... O Jobson jogou com o Red Bull contra o Santos na decisão, já com o contrato do Santos. Só que ninguém sabia do Neymar. Essa o Santos tinha autorizado. Tinha o Neymar, ele teve... O presidente do Santos sabia. Ele ainda posa de garoto, de menino que vai evoluir, só que ele já disputou 2 Copas do Mundo, é pai... Então já campeão da Champions League, é campeão da Libertadores. É capitão da seleção brasileira. Capitão da seleção brasileira. É o terceiro maior artilheiro da seleção brasileira. Ele deveria ter um comportamento como um líder. E um líder não perde a cabeça como... Ele não é um líder. Como o Ademir da Guia, isso é uma coisa do Tite para tentar segurar. Ele nunca foi líder de nada, como o Ademir da Guia também não. O Ademir da Guia nunca foi líder do Palmeiras. O Luxemburgo deu uma declaração falando que o Neymar está esquecendo que é um jogador de futebol. E ele falou o seguinte, sobre a polêmica. Tem que ter uma conversa de treinador para jogador. Uma conversa que sempre existiu no futebol, franca e direta. Existe uma proteção muito grande ao Neymar. Não só dos empresários, mas também dos dirigentes e da própria imprensa, que trata o atleta diferente. E ele está esquecendo que é um jogador de futebol. Porque fica todo mundo como você, passando não, ao contrário. Como disse o Chico, fazer gol. Imprensa, sou eu. A imprensa daqui escolhendo ele desde que ele estava aqui. Erradamente. O único erro dele foi ficar 3 anos nessa mediocridade aqui e tomando porrada da imprensa porque ele tirava a camisa. Tomando filé de borboleta? Foi o Luxemburgo. Mas era um tipo de elogio. Não acho, não. Uma brincadeira, né? Porque ele era muito magrinho. Na época ele era muito magrinho. Por exemplo, vamos ver mais alguma. Essa semana, o Pikachu, que não é nenhum Neymar, também não foi muito educado com o torcedor, que parece que, pelo jeito, para vocês, pode falar qualquer coisa pro jogador. Vamos ver. E lá atrás, um dos maiores jogadores da história, um dos maiores pensadores do futebol mundial, Eric Cantona, deu uma voadora num jogador, num imbecil que estava lá fora, dentre outras coisas que ele estava fazendo gestos nazistas. Vamos ver, tem mais. Tá, mas esses não são Vamos ver. Os melhores do mundo. Aí o Cantona. O Cantona é um possível foi um candidato grande jogador. Mas um dos maiores. É um Pelé? Não é nem o Neymar, o Pelé, ninguém é o Pelé. É um Maradona, sei lá? Não, era o maior jogador francês. Um dos maiores jogadores da França. O melhor do mundo. E um dos maiores jogadores do mundo na época. Tá, mas e você quer usar todos esses então, argumentos? Então é pra dar voadora, agora é justiça. Não, eu só tô colocando um bom advogado do Neymar, porque senão vocês vão passar a impressão que foi a primeira vez que alguém foi pra cima de Didi. Não, mas e outra coisa, por que será que todos foram pra cima? Flávio, mas o Neymar tem um histórico, não foi a primeira vez também que ele fez isso. Não. Tem todo um histórico. É verdade, não, tem razão. Ele jogou pôquer, eu vi aí. Acusações gravíssimas. O Neymar jogou pôquer, o Neymar namora com a Bruna Marquezine, o Neymar dançou no carnaval, umas coisas assim terríveis. Então, tá. Eu acho que ele já devia estar na cadeira elétrica, levar para os Estados Unidos e botar na cadeira elétrica. Sabe o que ele não fez? Sabe o que ele não fez? Ele não ganhou uma Copa do Mundo com jogadores medíocres. Isso ele não fez. Mas o Ronaldinho Gaúcho também não. Quando o Neymar vai para a Copa do Mundo e faz uma festa com 60 pessoas da família no hotel, e aí você também acha certo? Primeiro, foi fora do hotel. Segundo, foi autorizado porque era um dia de folga. E foi com a família. Você preferia que fosse com travestis como o ídolo Ronaldo? Você preferia que fosse com travestis como o Ronaldo? Nada contra travesti, mas nunca se soube direito essa história. E foi uma história esquisita e foi parar em polícia. Essa história já é grave. O Ronaldo jogava bola. Então se jogar bola, pode. Vocês querem exemplo de atleta ou vocês querem jogar bola? E o travesti não foi na Copa do Mundo.
O travesti foi no Rio de Janeiro, não foi no Copa do Mundo. Mas isso aí também não foi na Copa do Mundo? Ah, mas ele tava subindo pra receber um negócio lá e dar um soco no torcedor. Sim, por nada. Tudo bem. E o Ronaldo? Ô, Flávio, e o Romário? Então tá. Quais Mas são os o jogadores... Ronaldo tava no quarto Quais dos são travestis. os, que tem quais a são ver? os jogadores... Não sei nada, né? Então Tá bom. tudo bem. mas então, legal. ele Tá bom, tá legal. Ele foi preso, não esqueça disso. Miller, Ele foi o Miller preso. tem que falar, ele tá O Neymar aqui. não foi preso, o Ronaldo foi. Tá, não sei por que também. Qual é o foco do Neymar? Não é ser melhor do mundo? Não sei, é? Não, ele já revelou isso. Então veja só, quem são os melhores do mundo há uma década? Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que são as duas referências de grandes ídolos hoje. Veja no currículo deles, no comportamento deles, se existe algum tipo de conduta que desabone como está acontecendo com o Neymar. O Cristiano Ronaldo era mascarado, era nojento. O Cristiano Ronaldo várias vezes saiu. O Messi ainda parece mais acalmado nisso. O Cristiano Ronaldo agora, interessante, porque uma das coisas curiosas é imaginar o quanto que hoje, que a gente falava antes, a tecnologia permite que a gente acompanhe a vida das pessoas. Não importava, quando eu estava assistindo o Pelé jogar, você não sabia, né, no tempo que o Miller jogava também, você não sabia se pulava o muro da concentração ou não. Que se né? pulava, para onde não é ia? Não, nem se pulava cerca, se pulava o muro da concentração. Né? E a gente não tinha essa informação. O Tom Jobim já dizia mesmo que no Brasil o sucesso é uma ofensa. É verdade, né? isso é uma sem ofensa. dúvida. Agora, acho sim que o Neymar ultrapassou aquilo que é a capacidade de alguém que inclusive é considerado ídolo. Quando ele fala, e o Celso lembrou, que é ser o melhor jogador do futebol do mundo, não dá mais tempo. Não tem mais como. Né? Eu acho que não tem como tem 27, recuperar isso. hein? Agora, esse 27, tipo de dá. atitude, ela não é exclusiva dele. Eu me lembro, vários aqui viram, né? Quanto que o Maradona, o grande jogador, era capaz de coisa. E o Pelé, o quanto que cuspia também, né? Na cara do zagueiro, etc. E o Pelé, na Copa de 70, ele dá uma cotovelada no cara e todo mundo fala, que legal, que bom. Não justifica. Eu acho que quando o Chico diz, às vezes se protege demais, pode ser. Não justifica ser feito desse modo. Mas que se faz em esporte de contato e com torcida que tem e contato. E aí, Miller? Não, olha, o que eu acho é o seguinte, o Neymar, ele não encontrou, nem o treinador da seleção brasileira, ele encontrou que pudesse dizer aquelas coisas que ele precisa ouvir. Né? Colocar o cabo. Não tem jeito. Nem o pai dele, ninguém fala não pra ele, né? Então ele é um semideus, né? Então o que acontece? Ele não entendeu que um jogador, para ser melhor do mundo, ele tem que ter um comportamento fora de campo também exemplar, Flávio. Infelizmente. Eu falei, o jogador, no nível dele... nunca teve comportamento exemplar. Não, Flávio, peraí. Se o Neymar ganhar uma Copa do Mundo, vai ser uma outra discussão. O Neymar jamais vai ganhar uma Copa do Mundo, eu acho. Mas aí é culpa do futebol brasileiro que tá medíocre. Aí não dá pra ganhar sozinho. Sim, a Argentina tinha um time, uma porcaria 86, o Pelé não ganhou. e o Maradona ganhou sozinho. Sim. É bem verdade. Quem mais? Fácil no argumento. Ele levou a final de 90. Exatamente. Então, o Neymar é o seguinte, Flávio. O Neymar, quando ele acumula essas polêmicas que todos já passaram, como você citou aí, isso aí, lá para a Europa, isso é uma coisa muito negativa, eles têm muito em consideração isso. Você sabe muito bem que os jornais italianos, franceses, espanhóis, eles são mais paparazzi do que o brasileiro. Mas como eles faziam com o Cristiano Ronaldo, é uma questão da coisa se acertar, ele parar de te machucar, e aí acabou, fica tudo resolvido. Agora, criaram uma expectativa no Brasil, que ele tem que salvar a seleção brasileira, porque criaram uma expectativa. Eu coloquei essa semana no blog, no Mundo da Bola, no blog no gazetesportiva.com, uma declaração de um palhaço, o Márcio Libar, quando ele diz o seguinte, que no Brasil, ele diz assim, mimado não é o jogador, mimado é o povo brasileiro. E ele diz assim, a educação no Brasil, ela é tão terrível, a vida, a discrepância e a diferença financeira é tão grande que o jogador, quando ele aparece para jogar futebol, quando ele é criança e aparece com algum talento, a família toda faz tudo o que ele quer e ele para de estudar, ele para de trabalhar, ele para de fazer tudo porque ele tem que salvar a família. Então ele não tem infância, ele não tem escola, ele não tem reprimenda, não tem nada, porque ele tem que salvar a família da comida. Família, tem que dar comida em casa. Quando ele consegue isso, ele fala, bom, agora eu vou ser criança, agora eu vou ser adolescente, vou fazer tudo que eu não fiz porque eu não podia fazer, que eu estava trabalhando para pôr comida em casa que a minha família não conseguiu pôr. E isso ele fala assim, tanto que ele cita assim, qual jogador brasileiro que ficou 5 anos de alto nível depois de atingir o ápice? E lembra do Ronaldinho Gaúcho, cada um de um jeito. O Ronaldinho foi pra zoeira, o Pato, grandes mulheres, cada um foi fazer do seu jeito. O Kaká largou rápido, e por aí a gente vê. E o Kaká não era tão pobre assim.
Então, hoje, o cara... E vira uma expectativa. Quanto mais o futebol aqui vai ficando medíocre, mais aquele que se destaca vira uma manchete. Ele é obrigado a fazer o que os outros não vão fazer. Isso me pareceu... É tão legal esse artigo que eu copiei do Globo.com pro Gazeta. Você pensa disso, professor? Eu acho que uma pessoa, ela é capaz, né, de se arrepender. Eu acho que uma atitude inteligente de alguém, como ele pode ser, seria se logo após o ato, em vez de ele dizer, não tenho sangue de barata... Se desculpasse. Voltasse, que fez o Pikachu. Se desculpasse, diz, foi um momento, perdi a cabeça. Isso acontece, não deveria acontecer. Vai lá e pede desculpas. Eu também, como professor, Flávio, 45 anos em sala de aula, né, 2 vezes na minha vida, eu tive vontade, cheguei a inclinar o corpo para ir para cima de alguém. Eu já fui em sala de aula. Evidentemente, isso é fora de propósito. Isso significa que nenhum de nós é imune a essa situação. Mas uma pessoa inteligente não é aquela que não erra, é aquela que, tendo errado, reconhece e pede desculpas, e vai lá e faz. Não, em vez de tentar sustentar, né, uma argumentação que não tem sustentação, né? É algo que aí fica fora de qualquer esquadro. Olha, Flávio, só para dizer que estamos aumentando ainda mais a nossa participação aqui no Twitter. Muito obrigada a todo mundo. Hashtag Mesa Redonda, Trending Topics do Twitter São Paulo já. Muito obrigada a todos. Você vai que participar, eu posso te escolher a qualquer momento para você ganhar essa camisa lindíssima da Seleção Brasileira que está aí frisada. E só para colocar aqui algumas opiniões, o Alexandre Pacheco falou, Flávio, para de defender o Neymar. Não tem nada a ver você colocar o Ronaldo no meio. Ele é de Itaquera. O Anice Teles, ela fala o seguinte, que não tem nada a ver, o que ela falou aqui? Ela falou tão bonitinho, que não é para ser crucificado o Neymar, né? E que ela concorda com o Flávio Prado. Tá bom, Nice. Tem mais aqui, Flávio Prado. É prima dele. Neymar é exemplo da geração dos últimos anos, diz o Paulo Hernsey. Não respeita aos próprios pais, professores e sociedade. E tem um outro rapaz aqui que, gente, tá chegando muita mensagem. Ele colocou assim, que a diferença do Pikachu e do Romário é que eles estavam cercados de torcedores, xingando, torcedores violentos, e que o Neymar, ele agrediu um cara que não estava agredindo ele, que falou alguma coisa e ele foi lá e deu um tapa na cara dele. E o Romário não estava cercado de torcedores, não. Era um treino, o cara estava na arquibancada, ele saiu da arquibancada e foi bater no cara lá. Quem? O Romário. Não, o Romário, mas aí teve um xingamento. Não, tinha um cara na arquibancada, ele saiu e foi bater no cara. Tinha um tumulto. Bom, como dizia minha avó, um erro não justifica o outro. Não, é que vocês absolutamente nada a ver. É bom ficar bem claro. É bom ficar bem claro. Um erro não justifica o outro. Sei. O fato do Romário ter errado não absolve o Neymar. Não. Sabe, o Neymar assim, a gente. E outra coisa, eu acho injusto quando colocam o Neymar como vítima da inveja. Isso não significa que ninguém... Ou vítima da vida, porque que não existe alguém que tem inveja, né? do que conquistou o Neymar. Não é Nunca isso? conheceu a guerra, só festa. Não conheceu a guerra, isso nem você a não fome, tem a dúvida. Né? Essa é a principal razão, sem dúvida. A gente tá falando, o povo brasileiro odeia o Neymar, a gente tá falando odeia a cara de mas sucesso. A gente não está falando só do povo brasileiro, a gente está falando do mundo. É verdade. Os memes de todo mundo se atirando, simulando falta, tem no mundo inteiro. Chacota. Tem no mundo, sim, mas tem no mundo inteiro, é chacota. Sim, chacota ok. Mas ódio, esse ódio que tem é só aqui. Não é ódio. É lógico que é ódio. Vamos falar do Palmeiras? Vamos ver o Palmeiras como é que foi jogando ontem contra o Internacional. Fez o gol hoje, está de parabéns, mas acho que a equipe toda está de parabéns pelo jogo que fez, jogo seguro. O Internacional era um time muito forte, nós sabíamos que o jogo ia ser assim. Jogo grande, jogo de dois times que vão brigar pelo Campeonato Brasileiro, é isso aí, foi bacana. Acho que todo mundo pôde perceber quão qualificada é a equipe do Inter, então para nós foi extremamente importante vencê-los. A gente sabe que o Inter é um time também que vai brigar lá em cima da tabela, como brigou ano passado, né? Tá esse ano mais forte ainda do que o ano passado. Com a vitória sobre o Internacional, o Palmeiras igualou a maior invencibilidade de sua história em campeonatos brasileiros. Juntando com a campanha do ano passado, o Verdão está a 26 jogos sem perder. Feito que foi conquistado pela primeira vez pelo time que foi bicampeão brasileiro em 1972 e 1973 e tinha craques como Dudu e Ademir da Guia. A gente fica feliz com o trabalho do Filipão, que vem dando certo, com as atuações da equipe no Brasileiro. A gente sabe que às vezes a equipe não consegue impor tanto o ritmo de jogo, mas a gente tem que jogar também de acordo com a estratégia do adversário. Acredito que soubemos jogar o jogo de hoje e ficamos felizes. Miller e o Palmeiras? A partir da 10ª rodada, né? 10 jogos,
que a gente vai ter um discernimento melhor das equipes que vão brigar pelo título, das equipes que vão brigar pelo Libertadores e, consequentemente, né, Sul-Americana, e brigar para não cair. O Palmeiras é um candidato ao título. O Palmeiras ontem fez 1-0. É claro que no segundo tempo o Inter foi para cima, tá, mas as melhores oportunidades foram criadas pelo Palmeiras. O time do Palmeiras é um time sólido, um time que tem uma identidade própria e o jogador que entra não sente muito, né, a falta de entrosamento. Então acho que o Filipão ele consegue fazer esse rodízio porque já tem uma equipe formada. O Inter é uma equipe para mim tecnicamente fraca, usa muita força. Só tem o Edenilson, que é um grande jogador, joga muita bola, e o Guerreiro, que para mim é o melhor atacante do nosso futebol. Então acho que o Palmeiras, quando vai ganhando de 1-0, esse resultado magro, mas vai vencendo, fazendo o seu dever de casa. Vamos a Porto Alegre. Excepcionalmente, a gente está colocando por telefone um convidado e um agradecimento a esse amigo, não por nos atender, isso também agradeço, mas pelo futebol. Boa noite, Fernando Diniz, parabéns por tudo que aconteceu hoje no Rio Grande do Sul, um dos maiores momentos do Fluminense, um dos maiores momentos do nosso futebol nos últimos anos. Ô, Flávio, muito obrigado, é um prazer imenso sempre falar com vocês aí. Conta pra gente como é que foi isso, Fernando. 3-0, muita gente achando que já começou aquela história. Nossa, não vai dar, o Fernando Diniz vai cair. Você sabe como é que é futebol, né? De repente, 5-4. Conta pra gente o que aconteceu. Que magia foi essa no vestiário, Fernando? Eu acho que até o Grêmio fazer o primeiro gol, o jogo estava equilibrado, a gente estava até tendo mais controle do que o Grêmio. Aí tomamos o primeiro gol e o segundo gol com jogadas do lado, que a gente tinha treinado, eram jogadas que a gente tinha plenas condições de evitá-las. E aí o time se estabilizou um pouco, o Grêmio, a gente começou a marcar de uma maneira equivocada e tomamos o terceiro gol. E até pedi para o time segurar um pouco, para a gente tentar corrigir se fosse preciso no vestiário. Mas com a bola não manteve nenhum momento, não se desfez da nossa maneira de jogar em nenhum momento, com a bola nos pés, mesmo tendo originado o segundo gol do Grêmio. E por conta disso, fez o primeiro gol e depois a gente conseguiu aproveitar uma falha da equipe do Grêmio, fez o segundo. No vestiário a gente fez uma alteração e ao mesmo tempo uma alteração no time e uma alteração tática, que a marcação encaixou muito melhor. Estava jogando com uma linha de 4, uma de 5 e um só na frente, que era o Luciano. Mudamos para 2 linhas de 4, com 2 na frente e fizemos encaixes melhores para pressionar o Grêmio. No segundo tempo a gente tomou conta do jogo e fizemos a virada, tivemos outras oportunidades para fazer mais gols. E foi um jogaço, né? E o futebol é assim, como você disse, o Fluminense podia estar com 6 pontos agora, que a gente foi totalmente prejudicado pelo VAR na primeira rodada, pelo VAR e pela arbitragem. E hoje o VAR namorou também em prejudicar o Fluminense. Talvez se não tivesse um juiz firme como o Rafael Claus, os caras conseguiram chamar um possível pênalti num lance que não tem nem cabimento para o VAR chamar para aquilo. Então, eu devia deixar esse meu recado, que hoje o Fluminense era para estar com 6 pontos já no campeonato. Fernando, nós estamos recebendo hoje o Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, você é um psicólogo, você gosta muito do ser humano e o Cortella fala como poucos do ser humano. O Fernando está no ônibus do Fluminense indo pro hotel. Professor Cortella, o que o senhor gostaria de dizer para o Fernando Diniz? Eu acho que uma das grandes questões, Fernando, é imaginar você como psicólogo, o que é que você sente quando está 3-0 para o adversário? Isto é, a perspectiva não só como técnico, mas alguém que tem ali uma responsabilidade. Internamente, como é que fica aquilo que a gente chama de estado de espírito, né? Como é que estava e depois quando vira e dá 5-4, esse tipo de euforia que vem, como é que você vai? Será que é uma relação meio bipolar aí, Fernando? Ô, professor, tudo bem? Parabéns pelo teu trabalho, sou seu fã e admirador há muito tempo. E o futebol é um jogo muito apaixonante e para muita gente movidos só pela paixão, né? Quando dava 3-0, o sentimento é de uma certa impotência, porque você estava totalmente fora dos planos, do placar, e depois a gente foi se ajustando e vem, claro que vem uma euforia, uma alegria muito grande com 5-4, mas o que a gente precisa deixar de recado
é que os trabalhos do futebol, diferente das outras profissões, eles são avaliados muito de uma maneira passional e no curtíssimo prazo. É uma exposição sempre desmedida e as pessoas avaliam sempre pelo resultado final do jogo. A gente vai ter perdido hoje de 4, 5-0 e as pessoas estariam apontando para mim e quase sempre de uma maneira excessiva que beira a falta de respeito e achando culpado. Isso eu podia falar melhor do que a gente, que a sociedade é assim, é usar as pessoas como bode expiatório. E a gente acaba perdendo muitos jogadores e bons trabalhos de treinadores por conta desse imediatismo e dessa revolta que as pessoas têm quando o resultado positivo não vem. As pessoas são sempre avaliadas só pelo resultado do placar final do jogo e não por tudo mais. E, na minha opinião, acho que a gente tem que procurar mudar isso o quanto antes para que o futebol no Brasil volte a ser o que já foi um dia. Que bom. Fernando, uma confissão de bastidor para você. Celso Cardoso e eu pulávamos aqui com o resultado do jogo. E o Celso Cardoso, que é tão fã seu quanto eu, também quer te fazer uma pergunta. Aliás, Fernando, primeiramente queria te dar os parabéns por não abrir mão das suas convicções, faça chuva, faça sol, por onde quer que você passe como técnico de futebol. E queria te perguntar uma coisa. Normalmente as diretorias de clubes de futebol não apostam numa filosofia. Você sente que no Fluminense existe uma aposta nessa filosofia e vão bancar você, faça chuva ou faça sol? Celso, essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. A gente precisa... Eu estou muito contente no Fluminense, acredito que as pessoas do meu convívio aqui também estão muito contentes. Sou um cara que tem uma relação especial com o clube, tenho uma empatia. O torcedor do Fluminense também me acolheu de uma maneira muito legal. Então eu espero que o trabalho prospere, mas a gente sempre tem que acompanhar o que a gente faz no campo com os resultados, né? O resultado final da partida. Que ele é muito importante, a gente só não pode achar que ele é tudo, porque ele não é tudo. Ele é importante, mas ele não é tudo. Tem outras coisas que são importantes. Eu acho que o pessoal está contente, estão apostando, que é uma filosofia de, sempre eu falo isso, de poder usar o futebol para melhorar a vida das pessoas, de maneira especial dos jogadores. Quando a gente consegue isso, é muito bom recuperar a estima dos jogadores e conseguir dar alegria para o torcedor. Talvez eu veja como uma das figuras mais importantes do futebol, o jogador também, para poder passar alegria e entusiasmo para quem está na arquibancada e para quem gosta de futebol. Olha, rapidinho para a gente liberar o nosso Fernando Diniz, Chico Lang. Ô Fernando Diniz, fiquei feliz com a sua vitória, parabéns, você merece. Mas como é que foi o vestiário depois dessa façanha? 5-4. Não, de muita alegria, né? De euforia, que é natural. Só quem não é do ramo e não é apaixonado por futebol que não sentiria euforia com o jogo desse. A gente não se alegrar sem medida num jogo como esse, a gente não se alegra nunca, né? Então foi muita alegria. Mas eu acho que os jogadores, ao mesmo tempo que tem essa euforia, amanhã os jogadores já sabem, talvez já saibam até hoje, como que a gente trabalhou aí durante esse tempo para poder ter força para vencer o Grêmio aqui em Porto Alegre. Miller, sua pergunta para o Fernando Diniz. Parabéns, Fernando. Eu assisti o primeiro tempo só porque depois tinha que vir aqui para a Gazeta. E o Grêmio realmente, os primeiros 20 minutos, teve uma dinâmica de jogo muito legal, né? Tanto é que fez 3 gols, né, em 20 minutos. E depois vocês tiveram a reação, como você bem disse, né? Um dos gols na falha do Júlio César. Mas o Pedro, você não entrou com ele jogando, né? Você colocou ele no segundo tempo. Por que o Pedro não está jogando, já que ele é um jogador que lá na frente é muito importante para o teu esquema, né? Não, o Pedro é titular da equipe. O Pedro só não está iniciando jogando porque ele tem uma cirurgia de cruzado, ele ficou 8 meses parado. Então a gente está preparando o Pedro para ele daqui a pouco ele ser o titular e aguentar jogar muitos minutos. Que de repente você entrar com ele titular e ter que fazer a substituição por conta da falta de ritmo, não é muito bom. E ficar 8 meses parado, você sabe, Mira, que é muito difícil. Não é questão nenhuma de qualidade. O Pedro é um jogador nosso aqui, jogador de seleção brasileira. Então ele é titular. A gente está só preparando ele para ele voltar e o quanto antes a iniciar as partidas. Olha,
Então, nós estamos aqui agradecendo muito ao Fernando Diniz pela gentileza de nos atender, atendeu Mesa Redonda, saiu do estádio agora há pouco e nos dá esse prestígio, esse carinho. Fernando, você deixou todo mundo aqui muito feliz, aqueles que amam o futebol, torcem pelo seu sucesso. É importante que a gente reabilite o futebol e tenha um resultado como nos anos 60, um 5-4. Um abraço, boa viagem de volta e parabéns a você e a todo o time. Obrigado, Fernando. Eu te agradeço, você sabe que para mim participar do teu programa é um prazer imenso e também agradeço a torcida de vocês e eu sei que vocês estão juntos aí nessa luta para que o futebol seja melhor, tá? Um grande abraço, parabéns para vocês também. Muito obrigado. E dentro dessa linha de coisa legal do futebol, legal. Parece que está aumentando muito uma coisa que a Premier League faz de uma maneira bem legal. Outro dia nós mostramos uma atitude do Corinthians recebendo um garoto com dificuldade, os jogadores colocaram dentro do campo. Desta vez o Palmeiras teve um pedido do Capitão América. O Capitão América fez um pedido. Vamos ver o pedido do Capitão América pelo Henrique. Estou aqui no Hospital Itaci com meu amigo Henrique e nós vamos realizar um desejo do Henrique. Henrique, que time você torce? Palmeiras. Palmeirense? Sim. E o sonho dele é entrar em campo com o time do Palmeiras e conhecer uma pessoa especial. Quem você gostaria de conhecer do Palmeiras, Henrique? O Felipão. O Felipão? Sim. Que foi campeão do mundo? Sim. Então, fechado. Pessoal, divulguem esse vídeo até chegar no time do Palmeiras para ele conhecer o Felipão e entrar em campo com o time do Palmeiras. E, a partir deste momento, Henrique acaba de receber o escudo do Capitão América. Henrique, você vai ser portador do escudo do Capitão América. Quando você tiver alta, você me devolve que eu entrego para outra criança. Combinado? Sim. Fala pro pessoal, compartilhem! Compartilhem e divulguem o vídeo. Beleza! Compartilhei esse vídeo de madrugada com o presidente Maurício Gagliotti e a resposta foi: já recebemos e vamos tomar uma providência. Olha o que aconteceu, olha que legal. As fotos do Palmeiras com o Henrique, o Palmeiras dando esse carinho a ele. Vamos lá. Fomos visitar o Henrique, aquele menino a quem nós dedicamos hoje a nossa oração, o nosso pensamento, e que ficamos muito felizes pelo convite dele para que a gente fosse visitar. Mas não foi apenas isso, não é isso que eu quero ressaltar. Quero ressaltar a vocês, aqueles jogadores, o grupo de meus jogadores que foram sem serem forçados a ir. Foram porque sentiram-se felizes com a ida junto comigo ao hospital. Isso que é importante. É importante ter essa participação de um grupo e o sentimento de pessoas como eles tiveram. Então, o mais importante da visita ao hospital foi a presença dos jogadores. Foram os jogadores participando por própria vontade, não por imposição. E aí que é muito bonito, e eu gostaria que isso ficasse registrado, porque a torcida do Palmeiras e as pessoas soubessem o que esses jogadores valem, não lá dentro de campo, mas fora de campo. Essa proximidade com a comunidade é que faz com que o Brighton, o Leeds, o Portsmouth tenham torcida forte lá na Premier League. Professor Cortella, qual é a importância dessa ligação clube de futebol com uma criança doente? Ele acaba criando uma comunidade afetiva. Porque é um clube de futebol, ele é, acima de tudo, uma junção de pessoas que tem alguma coisa que dá uma liga, literalmente, entre essas pessoas. Todas as vezes que um grupo de jogadores estende parte da sua vida para cuidar de outras vidas, e não só da própria vida, isso alarga a nossa capacidade de esperança. É muito bonito, não só, mas é, acima de tudo, algo que tem uma exemplaridade, uma forma de mostrar como também é possível fazer coisas que, usando a fama, possam ser colocadas a serviço de uma comunidade. É gente que tem que ser famosa mesmo também por isso. Evidentemente que há pessoas que caminham nesse território porque querem aparecer. Não é o caso. Quando o Filipão lembra que os jogadores foram de maneira espontânea
né, para poder acolher um menino que tinha esse desejo. Isso é mais um dos encantamentos, né, que o futebol também pode trazer. Precisamos fazer mais isso. A propósito, Flávio, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de ter essa empatia, até porque não conhecem muito essa realidade. Não só jogadores de futebol, outros esportistas. Tem um filme que está em cartaz, inclusive, que eu gostaria de recomendar, chamado O Tradutor, que o Rodrigo Santoro é o protagonista, e que fala justamente de crianças que ficaram doentes com câncer por causa da tragédia de Chernobyl. E aí, essa realidade dessas crianças, por intermédio do filme, fica muito mais próxima da gente e a gente percebe a importância de gestos como esse, de pessoas que possam acolher essas crianças no sentido de dar atenção, de dar carinho, de contar uma história. Muito gesto, muito bonito o gesto dos jogadores do Palmeiras, o técnico Filipão, e que outras pessoas também, independentemente de famosas ou não, possam, quando tiver essa oportunidade, estar presentes também manifestando esse afeto e esse carinho, porque precisam muito disso. Eu só quero lembrar, a bem da verdade, que muita dupla sertaneja tem esse trabalho que você está dizendo, né? Eu lembro do Daniel, lembro do Chitãozinho e Chororó, né? Que trabalham muito para o Hospital do Câncer de Barretos, que é um trabalho espetacular. Eles, o Chitãozinho e o Chororó tem uma ala, eles construíram uma ala só para uma especialidade de câncer, e o Daniel para outra, enfim, eles se espalharam por ali e hoje é referência esse hospital para quem trata câncer. Já houve, existe uma entidade norte-americana, eu esqueci o nome, e até me pediram certa vez para fazer uma entrega de um prêmio e tal, crianças que têm pouco tempo de vida. Eles já chegaram a parar a Quinta Avenida de Nova York para uma criança brincar com o Batman. É uma ordem do governo, é uma coisa espetacular. Então eles querem, tipo assim, entrar em campo com a seleção brasileira. Isso foi feito aqui no Brasil. O garoto entrou com a seleção brasileira. Esse tipo de coisa eu acho que deveria ser muito mais fomentado na nossa sociedade. Sim. Porque o que a gente vê, infelizmente, aqui é o quê? Como aconteceu, acho que foi sexta-feira, que 2 caminhões bateram, morreram 4 pessoas e a gente via as pessoas em volta indiferentes aos mortos e saqueando o caminhão. No Cruzeiro eu jogava na época e o Paulo Torre era o treinador. E a gente perdeu uma partida no Mineirão e a imprensa começou a dizer assim, o time está numa fase ruim, a fase não está boa. Aí nós chegamos no outro dia de manhã para treinar, Flavito, aquele treino, né, de degenerativo lá, aquela coisa toda, regenerativo. E o Paulo Torre disse assim, hoje o treino vai ser diferente, entra no ônibus todo mundo aqui, e a gente foi lá para o Hospital do Câncer, da criança, né? Com câncer, né? E aí nós ficamos andando lá 2 horas, tá? Sem programar nada, o Paulo Torre não visou nada, não teve imprensa, não teve nada. Claro, não tinha febre de rede social como tem hoje, né? Não estou dizendo que eles fizeram isso para aparecer, estou dizendo que o Paulo Torre fez isso, assim, com um instinto, aí ele virou pra gente e disse assim, a fase está ruim para nós? A fase está difícil para nós? Olha só. Imagina para as crianças. Imagine para as crianças. Então, quer dizer, então ele usou o exemplo do Hospital do Câncer, foi todo o grupo dos jogadores do Cruzeiro, para dizer assim, olha, a imprensa está dizendo que vocês estão na fase ruim. Imagine só o que é a fase ruim. Você sabe, Flávio, que eu gosto demais de lembrar, né, a palavra solidariedade, ao contrário do que muita gente imagina, não vem de solidão, ela vem de sólido. Solidário é aquilo que dá solidez, é aquilo que faz com que a gente não deixe a casa vir abaixo, que a gente não deixe desabar nosso modo de ser humano. Por isso, essas expressões de solidariedade, elas não só elas são necessárias, como elas nos encantam mesmo, né? Foi impossível, enquanto a gente assistia aqui, quem está em casa, sem dúvida, né, que a gente não ficasse com um sorriso no rosto. A gente sorri com uma certa esperança, né, até na humanidade. Ainda tem como dar certo, né, se a gente continuar seguindo uma rota que trilha a bondade, né? Corinthians foi a Manaus. Outra coisa, Flávio, só para completar o raciocínio que eu acho importante, muita gente também reclama muito da vida, viu? Reclama demais da vida. E quando você vai para um hospital desse, você sabe que meu filho mais velho tem câncer e está se tratando nas clínicas, você vê o que você dá, o que você pode dar, o que você pode oferecer para a pessoa, né? De carinho, de amor. Não precisa de dinheiro, ninguém lá quer dinheiro. Quer carinho, quer amor, quer compreensão, quer solidariedade. Que agora aprendi, essa eu não sabia, que vem de sólido, né? Então ele quer uma coisa positiva. Então quando você pega na mão de uma criança, você pega na mão de um canceroso, você não tem que ter nojo nem asco, você tem que dar graças a Deus, porque você passa para ele uma energia tão positiva, que é capaz de curar.
a doença que ele tem. Não que você tem poderes, você não tem poderes, mas você tem aquele sentimento humano dentro de você que é muito importante para qualquer solidariedade. O Corinthians foi a Manaus e empatou com o Vasco. Vamos ver. Foi um jogo acima do esperado na questão de intensidade, de marcação, de pegada, de tentar o gol, né? Saio satisfeito com o ponto daqui, pelo tanto de mudança há 14, 15 dias atrás, que era o Ralf e o Cássio, o restante todos com mudança, né? Uns com departamento médico e outros a gente segurando mesmo para que não corra o risco de lesão, que é o caso de Manuel e de Fagner. Então eu acabei gostando do jogo. E você, Chico, gostou do jogo? Olha, Flávio, eu vou dizer uma coisa para você. Numa boa, eu adorei o jogo do Corinthians. Porque o Corinthians estava com uma zaga totalmente limitada. Era Michel, o Marlon, o Pedro Henrique e pela esquerda estava o Carlos Augusto. E, de repente, o time respondeu às expectativas, né? Correspondeu, melhor dizendo, às expectativas. E no jogo aéreo, principalmente. Eu acho que o que aconteceu com o Vasco ontem contra o Corinthians, que entrou com o time reserva, professor, foi exatamente o que aconteceu com o São Paulo hoje. Né? Igualzinho. Era para o Vasco ganhar o jogo. Apesar de estar como mandante em Manaus, era tudo para o Vasco somar 3 pontos ali. Mas o Corinthians não, o Corinthians foi para frente. Matheus Vital, embora não tenha comemorado o gol, ele não comemorou o gol porque ele nasceu no Vasco, né? E o Vasco vendeu para o Corinthians, negociou com o Corinthians. Ele fez um golaço, driblando todo mundo pela esquerda. Quer dizer, o Corinthians surpreendeu. E mais uma vez, o melhor em campo foi o Cássio. O Cássio, quando precisou dele, e lá estava o gigante Cássio. Está comentando aqui com o professor que ele é gaúcho. Aí eu perguntei, olha, eu não sei se ele é paranaense ou catarinense. Aí o professor falou, não, no Paraná ninguém nasce desse tamanho. Desse tamanho? Desse tamanho, mais, não. Um pouco mais de comedimento. Então ele é gaúcho mesmo. Agora, o Cássio está numa fase, Miller, que eu vou te contar uma coisa. Não passa nada. Verdade. Não passa nada. Não, e a fase dele já tem, desde 2012, vamos colocar aqui, 6 anos, 7 anos, jogando em alto nível. Quer dizer, é difícil um goleiro se manter nesse nível jogando no Corinthians, principalmente porque veio o Ronaldo, mais de 400 jogos, foi um grande goleiro do Corinthians e substituía assim, um goleiro com muita fama, com muita Mas hoje sucesso, o próprio Ronaldo Giovanelli diz que o maior goleiro da história foi o Cássio. Ele mesmo já tirou foto, já fez matéria junto. Agora, só queria dizer o seguinte, a bem da verdade, e só para contar, né, que contra os fatos não tem argumento. Esse pênalti que o Vasco empatou com o Corinthians foi Mandrake. Foi não. Foi mesmo Mandrake. Ó, esse aí, ó. Eu achei que foi pênalti. Eu achei que não foi. Ele não pega na bola. Então, por isso mesmo. Ele não pega na bola, ele não pega ninguém. O velho Godoy já dizia, grande Godoy, quando o cara dobra o joelho, pode esquecer que não é falta. Eu até gostaria que não tivesse sido pênalti, porque o Corinthians, ele é muito favorecido, entendeu? Então, para com isso. Então, ele, de vez em quando, ele tem que se ferrar, mas não adianta, não tem. Ele é impossível, não tem VAR que dê jeito nisso. Não tem. Para com isso, pô, roubaram o Corinthians ontem com esse pênalti aí, que não tinha nada que acontecer. Gente, aproveitando a presença de alguém tão maravilhoso como o professor Mário Sérgio Cortella, a gente preparou algumas matérias bem legais com o nosso Celso Cardoso, da nossa equipe, e um tema que também, claro, né, normal, como em toda a vida humana, também atinge o futebol, é a depressão. Vamos ver. O jogador só ganhou destaque pra valer nas manchetes com a notícia que explodiu no começo da semana. O jogador só ganhou destaque pra valer nas manchetes com a notícia de que foi flagrado com cocaína no exame antidoping. Ao investigar o caso, a diretoria do São Paulo soube por terceiros que o atacante sofre de depressão e que nos últimos meses procurou por ajuda no Uruguai para tratar do problema. Para falar sobre o assunto, a reportagem da TV Gazeta procurou os psiquiatras Hélio Fadel, especialista em esporte, e Karine Cunha, que tem no tratamento da depressão a sua especialidade. Muitas vezes a pessoa que está com depressão, ela não procura tratamento, ela meio que se automedica, vamos dizer assim, usando droga. Porque a cocaína, ela dá uma sensação de euforia imediata, logo depois que você usa. Então a pessoa sai daquele estado depressivo. Só que o que acontece no dia seguinte? A depressão piora. Aí o que a pessoa faz? Vai lá e usa mais cocaína. E ela começa a se afundar aos poucos. Existem algumas crenças, né, de que o atleta não teria o direito
de ter depressão ou que alcoolismo é uma escolha, assim como a dependência química. E estamos falando de condições, são patologias crônicas, sérias, que podem acontecer com qualquer um. Infelizmente, o que aconteceu com Gonçalo Carneiro não é um fato isolado. O caso mais famoso é o do astro argentino Diego Maradona, pego durante a carreira 3 vezes no exame antidoping, 2 por causa de cocaína. Sou campeão do mundo! O próprio São Paulo já conviveu com isso recentemente. Em outubro de 2018, o tricolor rompeu o contrato do lateral direito Regis por conta de problemas com drogas e álcool. Outros jogadores já sofreram do mesmo mal. Paulo Guerreiro foi suspenso por doping de cocaína quando jogava no Flamengo. Você tendo um objetivo, você quer alcançar. Então, essa mensagem que eu quero passar para os drogas, que um vencedor não usa drogas. Mas nem todos os casos tiveram final feliz. Jobson, ex-Botafogo, acabou com a carreira por conta de problema com drogas. O mais grave de todos aconteceu com Valdirã, que brilhou no Vasco em 2006, mas vivia em situação de rua até ser encontrado morto em São Paulo há poucos dias. A depressão é um problema sério e muito grave, mas nem sempre relacionada a drogas. Até grandes astros do futebol mundial já passaram pela doença. Ronaldo Fenômeno admitiu ter tido entre 1999 e 2002, quando se recuperava das cirurgias que fez no joelho. Outro caso famoso aconteceu com Nilmar. Em setembro de 2017, ele pediu dispensa do Santos por causa de depressão e nunca mais voltou a jogar. Mas o que leva jogadores jovens, ricos e famosos a passar por isso? O atleta ele é muito cobrado, é sempre muita expectativa, ele mesmo se cobra muito. 38% dos jogadores em atividade no contexto profissional, nós estamos falando de alto rendimento, com sintomas de depressão e ansiedade. E 25% dos ex-jogadores que relatam uso excessivo de bebida alcoólica. São disponibilizados tantas ferramentas, tantas tecnologias em prol da saúde física, por que não dar ao atleta, ao praticante de exercício, tudo aquilo que existe em prol do mental também? A solução é a prevenção. Mais do que isso, a informação. Só assim será possível acabar com o preconceito com a qual a doença é tratada no meio do futebol. Impedir que ela aconteça dentro de um clube é quase impossível, já que mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem desse mal. Mas montar uma estrutura profissional para cuidar da saúde mental dos jogadores pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso. São histórias que vão continuar acontecendo se nada for feito. E a gente tem que apostar na prevenção. Se tiver um psiquiatra ali, incorporado ao DM de um clube, é um investimento interessante para o clube, porque pode se salvar vários atletas que estão aí na adolescência, início de idade adulta e até mais experientes mesmo. Então vale a pena lutar por essa causa e otimizar os cuidados em saúde mental. Professor Cortella, claro, professor, não psicólogo, não psiquiatra. O que falar sobre isso? Então, não é a minha área específica, né? Eu sou mais do campo da filosofia, mas há algumas coisas que são nítidas. A primeira delas é que muita gente não consegue identificar a depressão como doença. Acha que às vezes é fragilidade da pessoa, que ela está abrindo muito, né, o seu modo de frescura, etc. E o contrário de depressão não é alegria. O contrário de depressão é vitalidade. Uma pessoa que está depressiva, ela perde vitalidade. Ela não quer fazer, não quer sair, não quer olhar. E ela precisa retomar essa vitalidade. No passado, os gregos, há 2.500 anos, chamavam isso de bile negra, né, de melancolia. Né? Imaginavam que aquilo fazia parte de uma situação que vinha até, né, do próprio corpo. Como vem? Eu acho que o esporte de alto rendimento, ele não induz a depressão, mas ele favorece quem já tiver uma predisposição de base genética, até para que isso possa vir à tona. Afinal, são adolescentes,
né? São pessoas que entraram, né, numa estrutura de competitividade exacerbada com 16 anos, 15 anos de idade. De repente está no holofote, está no meio da mídia, está em discussão, sai em todos os lugares, então há um favorecimento. Solitário. Claro, e é solitário. Da fama, né? né? Porque você acaba, depois de tudo, né, indo para o quarto. Eu tenho até um exemplo meu pessoal, não no campo da depressão. Eu sou palestrante, sou professor. Às vezes eu saio de uma atividade que tem 1.500 pessoas, né, depois de uma palestra, que as pessoas gostam, batem palma, e aí você está cercado de gente, depois você vai sozinho para o hotel. E fica ali quieto no teu canto, então sai um pouco de toda aquela vibração. E se você não tiver, né, um controle maior, você acaba recorrendo àquilo que é o mundo do artificial para ver se mantém algo que não está mais contigo. Né? E nesse sentido, é perceptível. Eu acho que é assim, né? A gente comentava aqui de leve, eu e o Celso, quando corria a matéria, o quanto que é preciso cuidar dessa saúde mental de pessoas que são frágeis pela idade, pela condição, pela situação e pelo tipo de esporte, né, que estão praticando. Por isso, é assim, algo que está conectado à nossa capacidade de não descuidar. Os deuses do futebol não cuidam disso sozinhos. Por isso, Flávio, que eu sempre defendi um departamento de psicologia nos clubes de futebol. Não para tratar apenas de rendimento, de competitividade, mas para cuidar do ser humano que ali é um profissional. E nessa correlação com as drogas também, eu questiono muito a questão do doping no esporte, porque a cocaína, a maconha, elas não são drogas que são usadas para você melhorar a sua performance em campo. Elas são drogas sociais. E muitas vezes deveria ser tratado como uma doença e não como com a intenção de levar vantagem sobre o outro. Talvez você punir um atleta por 2 anos porque ele estava usando uma droga não seja o melhor remédio para ele. Talvez um tratamento para que ele possa recuperar num tempo seja melhor do que uma punição de 2 anos. O Corinthians manteve durante anos um grande médico psiquiatra que infelizmente faleceu, né, que era o Paulo Gaudêncio. Paulo Gaudêncio. Que antes do Flávio Gicovati. Bem antes do Flávio. Lidava muito bem com essas questões, com o time, com as coisas, né? E, portanto, eu acho que essa é uma retomada que é importante, né? Para que agora, a gente professor, não perca a rota. Eu acredito num tratamento psicológico, concordo com o Celso, mas eu acrescentaria aí um psiquiatra. Sim, porque claro. Tem alguns jogadores que precisam de medicação. E o psicólogo, para quem não sabe, não pode dar a medicação, não tem essa autorização. Aqui no Brasil não, né? Acho que em lugar nenhum. Então entra sim o trabalho do psiquiatra, que a medicação ajuda e ajuda muito. Mestre Cortella, só para dizer para o mestre Cortella e para os nossos telespectadores que a depressão vai ser a doença mental mais incapacitante do mundo até 2020, segundo os dados aí da Organização Mundial da Saúde. E o Brasil é o campeão de casos de depressão na América Latina. E os jovens hoje, então a gente vê os jogadores de futebol que são jovens, tem tudo para, digamos, ser felizes, mas os jovens também, né, dos 13 ali aos seus 25 anos, estão passando muito por isso. O senhor, como um grande estudioso, o senhor atribui isso a quê? A vida contemporânea, especialmente nas grandes cidades, ela é muito cruel. Ela exaure, né, a tua condição de tempo. Você fica com a vida muito restrita, você disputa espaço no trânsito, no trabalho, no lugar de lazer, né, em relação aos afetos. Por outro lado também, né, a tecnologia, que nos auxilia muito, ela faz com que as pessoas comecem a medir a sua qualidade de vida e a sua forma, até de serem aceitas pelo número de likes que ela recebe. Você começa a se comparar. Você tem algumas redes sociais onde tudo é muito bonito, né? E eu não tenho a vida daquele jeito, né? E aí de repente a pessoa posta o que ela está fazendo como se fosse a coisa mais bela. Parece que não há fracassado. Ou lembrando Fernando Pessoa, eu nunca conheci quem tivesse levado porrada na vida. Então há toda uma série de coisas que fazem com que isso mova para alguns jovens uma frustração grande de estarem, né? E claro, o resultado, em grande medida, é essa condição, né? Cortella, eu costumo dizer o seguinte, que a gente compara o nosso bastidor com o palco do outro. Você está vendo o outro na rede social no mundo ideal. Vai ver o bastidor dele. E a gente está no bastidor. Então é muito isso, eu falo muito isso. A pessoa só posta a coisa legal, a viagem, a comida boa, mas não posta o arroz novo. Você compara o seu bastidor com o palco. Flávio, eu acredito que o maior tribunal do ser humano é a consciência.
E quando eu jogava futebol, molecote, minha carreira, você conhece muito bem a minha carreira, você acompanhou desde quando eu comecei. E eu também vejo que além dessas questões que o Celso, o professor, colocaram aqui, que eu concordo, também é uma questão de comportamento. Por quê? Porque eu ia em muitas festas quando eu era molecote, jovem, solteiro, professor, e serviam em bandeja cocaína. Assim. E eu vi muitos companheiros meus da época, né, jogadores, grandes jogadores, usando, né, a droga e me ofereciam. Eu disse, não, muito obrigado, boa sorte para vocês, mas isso aí não pertence ao meu mundo. Entendeu? A infância e a educação que eu tive dos meus pais, aí eu incluo a religião, isso me ajudou bastante. Eu tenho esse comportamento de nunca, oportunidade, várias, mas nunca eu tive curiosidade de provar essa praga. Felizmente. Gente, em cima do resultado de Grêmio e Fluminense, vamos para um Quem é Melhor sensacional. Esse é ótimo. Esse talvez é do meu sonho. seja o Quem é Melhor mais, que vai dar mais debate. Hoje o nosso Quem é Melhor vai abordar quem é melhor, jogador por jogador, da seleção de 82, que jogava bonito e perdeu, versus a seleção de 94, que jogava bem menos bonito. Jogava feio. Jogava feio, mas ganhou. Ganhou tetra! Vamos lá? Vamos comparar? Solta lá, quem é melhor? Goleiro, Valdir Pérez ou Tafarel? Não dá tempo de comentário. Vai, sem comentário. Eu amo a seleção de 82. Tafarel. Valdir Pérez. Valdir Pérez. Chico? Tafarel. Miller? Tafarel. Michele? Sai que é tua, Tafarel! Tafarel também. Lateral direito, Leandro ou Jorginho? Técnico da Ponte Preta hoje. Leandro. Chico? Jorginho. Miller? O melhor de todos os tempos, Leandro. Eu também vou de Leandro. Michele? Eu vou de Leandro. 2-0 para a seleção de 1-1. 1-1. Ah, verdade. 94. Tá certo. Ei. Tá bom. Não, ganhou Leandro e Tafarel. Tá certo. Tá bom. Oscar e Aldair. Essa é boa. Miller? Oscar. Chico? Aldair, me deu uma camisa. Cortella. Oscar. Celso? Oscar. Aldair, eu vou. Eu vou de Aldair também. Tá vou de brincando. Aldair. O que deu? Peraí, eu, você e o Chico de Aldair e eles 3 de Oscar. Se empatou, vai um ponto pra cada um, então. Vamos Não, lá. primo ponto pra cada um. desempata. Não. Vai, primo. Quem é primo? Oscar. Então deu Oscar. Pronto. Vamos lá. Quarto zagueiro, Luizinho e Márcio Santos. Começa com o Miller. Luizinho. Chico? Luizinho, jogava muito. Luizinho. E você, Fabito? Acabou já. Eu vou no Márcio Santos. Mas tudo bem. Acabou. Mas tudo bem. Márcio já deu. Santos, o Flávio eu vou foi? de Márcio Santos. Jogava pra caramba. Sério, Lateral você foi no esquerdo. Márcio Santos? Eu também. Mas eu não lembro. Lateral esquerdo, Júnior Difícil, e hein? Essa é Branco. difícil. Essa é muito difícil. Júnior e Branco. Pô, mas o Júnior Já falou que é ele difícil, jogava já que você falou, Miller, começa com você. Gênio, Léo Vigildo. E aí, Celso? O Júnior é melhor que o Branco e o Leonardo juntos, que o Leonardo começou a Copa. Opa, Cortella. Júnior, ó. Chico. O mestre Júnior, né? Eu gosto do Branco por causa daquele gol de falta que ele bateu. Contra a Holanda. Mas o Júnior é o melhor, sem dúvida. Até o Branco 4-1. 4-1. Vamos em frente. Cerezo e Mauro Silva. Precisa? Ué, queria ver você falar isso na semana passada na cara do Mauro Silva. Eu ia falar. Aí é nada, Celso. Eu falei aqui que 82 tem mais saudades. Eu vou com o Toninho Cerezo também. Aí. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, Chico. Olha, Mauro Silva. Cortella. Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, desculpa. Deu Toninho jogava. Cerezo. Vamos lá. Em frente. Falcão. Aí a gente pode... Outro para 82. Pode Não pôr precisa. Aí não. Não, nem precisa Aí votar. é sacanagem. Aí não Falcão. Não dá pra fazer. Isso aí não precisa. Falcão. Outro vai, vamos lá. Sócrates e Mazinho. Precisa? Ô, Essa Sócrates. precisa. para. Essa precisa. Você tá de E gozação. eu vou abrir
Sócrates. Sócrates, todo mundo? Sócrates, todo mundo. E você vai no Sócrates, né, Mili? Poxa, demorou. E aí, Zinho? Precisa? Acho que não, né, Zinho? Tá liberado, né? Zico, né? Todo mundo. Zico. Nocaute. Até o Zinho vota no... Éder e Bebeto. Eu vou no Bebeto. Eu também. Eu também. Bebeto. Idem, Bebeto. Ganhou Bebeto. Nocaute, Bebeto. Vai, 8-2. Seleção de 94, Agora, Serginho, Chulapa e Romário. Romário. Com todo respeito ao Chulapa, Romário. Romário, né? Romário, todo mundo. Romário. Eu vou votar no Serginho. É nosso amigo, claro. E o Romário não é amigo de ninguém. Mas o Serginho é muito mais gente boa. Mas não é gente boa que eu não estou falando aqui. Vou pra praia comer um peixe com ele lá. Agora, Parreira e Telê. Mestre Telê. Telê Santana. Parreira. Sério? Você vai no Parreira? Sim. Eu vou no... Ai, meu Deus. Eu vou no Parreira, porque foi campeão. Parreira era estrategista. Para um treinador que diz que o gol é só apenas um detalhe, mestre Telê Santana, com certeza. Não adianta. Ele foi seu pai, praticamente, no futebol. Com certeza. Por tudo que eu passei e vivi, e grandes entrevistas que eu fiz com ele, Telê Santana. Pronto. O que deu? 9-3. 9-3. E em casa, o que deu aí, hein? Tá vendo? Não, tá vendo nada. Tá vendo não, porque isso aqui é a questão assim. Não, é por isso Celso... que eu tenho muito mais saudade da seleção de 82, que não ganhou nada, do que de 94 Mas você que vai ganhou. falar pro cara que é mais contra resultado. Eu tenho horror a resultadismo, eu brigo com o mundo por causa do resultadismo. A questão não é Fala, essa. O futebol brasileiro está sendo destruído. Quando você contrata, você está questionando aí mano a mano. Agora, se você falar, você prefere o quê? Também. Você de casa, você prefere a seleção de 82 que não ganhou nada ou a seleção de 94 seleção brasileira que deu de tetra? 82 Eu prefiro foi o resultado eliminada da em seleção de 82 por um vacilo do destino. Do Toninho Cerezo. Do Toninho Cerezo. Mas foi, amigo. Mas não foi só o Cerezo que falhou naquele jogo. Não. 94 ganhou da Itália e 82 perdeu da Itália. Mas foi... Nós temos que perguntar isso ao Roberto Baggio. Que afinal foi ele 94. que perdeu o pênalti. Lembrando que ele é o Toninho Cerezo deles lá. Flavito, lembrando que a seleção italiana de 82 era uma seleção muito Diga-se isso já desde 78. Muito Quando ela foi excelente em 78. E hoje não disputa a Copa. Quer dizer, é complicado o futebol. Bom, a última Copa não eu tô feliz com esse. Foi o melhor, quem é melhor da história do Mesa Redonda. Vamos falar do Alfama dos Marinheiros. Olha, você que quer brindar, que quer saudar, você que quer comemorar a seleção de resultado, você que quer comemorar a seleção que joga bonito, vá ao Alfama dos Marinheiros. Lá você fecha negócios, lá você namora, lá você conhece pessoas e ainda tem noites maravilhosas de fado à luz de vela. O melhor bacalhau de São Paulo, um peixe extraordinário, aquele docinho português sensacional. Pamplona 1285, Pamplona 1285, aqui pertinho da Gazeta. Telefone para reservas, 11 3884 9203, 3884 9203, Alfama dos Marinheiros para você. Meu querido professor Cortella, eu sou um consumidor de todas as suas mídias e livros. Quando teremos um novo livro? Agora no mês de maio. Opa, na serei última convidado para o segunda-feira, lançamento? pois é. Eu acabei de lançar um livro chamado Filosofia e Nós com Isso. Mas agora, no mês de maio, na última segunda-feira do mês de maio, vai haver o lançamento de um livro novo com a Monja Cohen, chamado Nem Anjos Nem Demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Ai, que Isto legal. será que vale a pena ser bom no mundo de maldade? Qual é a fonte daquilo que é a presença do malefício na nossa vida? Quais são as escolhas que fazemos, por que fazemos? Por isso que se chama Nem Anjos Nem Demônios, a humana escolha entre virtudes e vícios. Ela, que é uma representante, a Monja Cohen, do pensamento oriental, né, embora brasileira, jornalista, aliás, de formação, né, e eu que lido com a filosofia mais ocidental. Sai agora pela editora Papiros no mês de maio. Nossa, irei lá abraçá-lo. Qual será a data, professor? 40º livro. Qual será a data pra gente ir lá? No dia 27 de maio, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Aqui na Tem Paulista. Talk show Estarei às lá. 19 horas. Michele, quem foi o ganhador de hoje e o final da nossa enquete? Bom, vamos lá. Antes eu só vou chamar as fotos, a galera que participou, escolhemos algumas pessoas aí para interagir com a gente. A família Iaforé, do Morumbi, que foi lá no jogo. Hoje, o papai Paulo, a mamãe Cássia e o pequeno Felipe Gilioli, de São Paulo. O Luizão e o filho Felipe Luiz, de São Paulo. O Flávio Torres, da cidade Carvalho. Muito obrigada por todas as mensagens de vocês. O vencedor da camisa
da seleção brasileira, essa camisa lindíssima aí, hashtag Mesa Redonda, estamos no Trending Topics de São Paulo, as notícias, entre os assuntos mais falados de hoje esteve o programa Mesa Redonda. Marcos Medeiros, você tem uma semana para retirar o seu prêmio aqui com a nossa equipe do Mesa Redonda, ok? Uma semana, Marcos Medeiros, a nossa equipe vai entrar também em contato com você. E o resultado final da nossa enquete do site gazetesportiva.com, quem foi maior, Pelé, Messi ou outro? E apesar do Celso Cardoso ficar votando 420 vezes no Messi dele, deu Pelé. Olha o fake news. 63% dos votos, 63? Messi 20% e outro mais de 16%. Professor Mário Sérgio Cortella, foi uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Eu que sou espectador, agora tenho a chance de dizer que já estive na mesa redonda. Muito obrigado. Um abraço a todos. Amanhã nos vemos às 6 da tarde no Gazeta Esportiva. Tchau. Tchau.